Olá, professores, tudo bem? Estamos aqui com a Amazonas presente para o primeiro episódio do Trilhas do Saber para o segundo aninho, com foco no SAEB 2025. Sou a professora Tânia, estou muito honrada de estar aqui, conheço bastante pessoas aí do município, já tive o prazer de estar presente em 40 municípios e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o SAEB 2025, trazendo algumas possibilidades e estratégias metodológicas. Mas antes eu gostaria de apresentar aqui uma pessoa muito querida, que é a professora, que vai se apresentar para vocês. Vamos lá, professora? Olá, tudo bem com vocês, professores? Eu sou a professora Maria José, de Língua Portuguesa. Para mim é uma honra dividir essa bancada com a professora Tânia, essa pessoa tão especial, né, que já realizou esse trabalho, preparou esse material com todo carinho para vocês. E para mim é uma honra, professora Tânia, estar aqui dividindo com você esse momento tão importante de levar um pouco de conhecimento e partilhar reflexões interessantes, sugestões aos professores que estão trabalhando com os alunos que estão começando as séries iniciais do Ensino Fundamental 1, que é o segundo ano. Então, professora Maria José, qual seria o objetivo da nossa formação hoje? Professora Tânia, o objetivo geral da nossa formação é possibilitar aos professores do segundo ano do ensino fundamental reflexões e estratégias metodológicas de aprendizagem nas práticas pedagógicas do componente curricular língua portuguesa. E para atingir esses objetivos, professora Tânia, como é que a formação está organizada? Então, professora Maria José, nós organizamos a formação em 4 episódios. Primeiramente, nós vamos trabalhar 2 episódios com 2 cargas horárias de 1h30, trabalhando a língua portuguesa. E depois nós vamos também estar trabalhando a matriz de referência de matemática, também trabalhando 1h30 cada. Então, nós vamos passar aí por 4 episódios. Hoje é o nosso primeiro encontro. E os nossos pontos de atenção para esses momentos seria justamente trabalhar habilidades de matriz de referência, tanto da língua portuguesa como matemática, alinhados à BNCC. Trabalhar também algumas sugestões e propostas e estratégias pedagógicas, e assim como também reflexões e possibilidades de aplicar em sala de aula essas estratégias, juntamente refletindo junto com o professor, tá bom? Certo. Bem, nosso roteiro hoje, nosso primeiro momento, nós vamos trabalhar qual seria o objetivo do SAEB, falar um pouquinho dessa matriz de referência alinhado, né, a língua portuguesa com a BNCC, trazer algumas novidades para o segundo aninho, será que teve ou não alguma diferença para 2025? A professora José vai conversar um pouquinho com vocês. Também vamos trazer dicas e reflexões para o desenvolvimento dessas competências e habilidades. Também vamos trazer algumas estratégias lúdicas nas diferentes linguagens, a partir da música, a partir dessa compreensão da leitura, com algumas diferentes estratégias, com essa intencionalidade pedagógica, dando ênfase às metodologias ativas. E também dar esse diálogo sobre gêneros textuais presentes dentro dessas atividades. Então, hoje o nosso foco vai estar nesse diálogo, né, professora? Certo. E o ensino fundamental, nós vamos entender agora como que está organizada a prova do segundo ano do ensino fundamental. Nós sabemos que o SAEB é aplicado a cada 2 anos, né, normalmente não, anos ímpares, né? Nós vamos observar o quê? Como é que acontece? Quais são as séries que fazem a prova, né? São os alunos do segundo ano, séries iniciais, e aí as séries finais do ensino fundamental 1, que é o 5º ano, do ensino fundamental 2, que é o 9º, e a 3ª série do ensino médio, né? Então, vamos lá, vamos observar como é que está dividida, organizada a prova do segundo ano do ensino fundamental 1, que é a série inicial. Então, quais são os instrumentos de avaliação? Os instrumentos são, como a professora
Tânia acabou de falar, né? Língua portuguesa e matemática, que é o foco dessa formação. Por quê? Porque os instrumentos avaliativos do SAEB são língua portuguesa e matemática. São os testes cognitivos. E aí, para saber as condições socioeconômicas em que esses estudantes, em que a escola está inserida, são aplicados os questionários socioeconômicos. Quem é que vai responder esses questionários socioeconômicos? De forma digital, por meio do Google formulário, vocês vão receber um link, né? Tanto o diretor, o professor e o secretário respondem. E em papel, para o segundo ano, o que diferencia das outras etapas de ensino avaliado é que o segundo ano, quem vai responder a esse questionário é a família. E que escolas participam do SAEB no segundo ano? Não são todas as escolas, elas são amostrais, né? A prova do segundo ano ela é amostral, significa que nem todas as escolas vão participar, apenas as escolas que são sorteadas. E qual é a base de referência para a elaboração da prova desses estudantes? Nós sabemos que o segundo ano começou a ser avaliado a partir de 2021. E aí, em 2021, nós já estávamos em vigência com a nossa matriz de referência baseadas na BNCC, né? Então, a primeira matriz de referência alinhada à BNCC de 2018 é que ela é utilizada como base, como referência para elaboração da prova do SAEB para o segundo ano das séries iniciais. E aí, a partir de 2025, e vale a pena chamar a atenção de vocês, é que 2025 vem com algumas novidades para cada etapa de ensino, né? Mas nós vamos observar que já em 2025, o que vai acontecer de novo para o segundo ano? O segundo ano, o que vai acontecer? Vai continuar amostral, só que mais escolas serão sorteadas. E vale a pena lembrar aqui que quando a avaliação é amostral, ela não vai gerar o IDEB, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é só a partir do 5º ano. Então, isso aí fica bem tranquilo, é só realmente para efeito de estudo, para efeito de verificar como é que essas crianças estão chegando no ensino fundamental 1. Então, no segundo ano, o foco está na alfabetização, com ênfase na consciência fonológica e na leitura de palavras simples e produção de textos curtos. E aí, olha, a nossa matriz de referência e a BNCC, professora Tânia. Pois é, professora, e aí nós vamos só relembrar um pouquinho para quem ainda não está familiarizado com essas habilidades, nesse recorte visível das habilidades, que é a matriz de referência, que é composta por 10 habilidades e 3 eixos de conhecimento. Então, nós estamos vendo aqui que nós temos, né, o eixo apropriação do sistema da escrita alfabética, né, com 2 habilidades ali, que é relacionar elementos sonoros das palavras, com suas representações escritas, ler palavras, escrever palavras. Também temos leitura e também temos a produção textual, né, a partir de textos curtos, mas que já é para a gente dar essa ênfase, né, nessa produção de texto. E aí, professores, queremos saber como é o ano SAEB para você. Você já teve essa experiência? Você já passou por essa experiência da sua turminha? Como é que fica essa questão desse olhar? É assim que você se sente? Vamos pensar junto. Os alunos, como é que fica essa questão de quando você é contemplado? Vamos pensar aí, como é que foi e como é que vai ser agora para 2025? Vamos fazer uma breve reflexão? Né? Será que a gente possa levar esse olhar de uma forma diferenciada, fazer com que essa criança se sinta importante e contemplada por participar e não entrar naquele momento, né, do desespero, fazer com que elas recebam, né, a partir desse olhar com mais leveza, né, tornar essa coisa importante para as turmas contempladas, incentivar que o estudante participe sim da avaliação e como é que a gente possa estar fazendo esse momento
se tornar mais prazeroso a partir do momento que a gente sabe que as dificuldades existem, a gente sabe que os desafios vão acontecer, mas que a responsabilidade seria de toda a escola envolvida, né, professora Maria José? Isso, exatamente. E é bom lembrar aqui, professora Tânia, que pensar que a avaliação, né, o SAEB, veja bem, o que significa SAEB? Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, o que isso significa? Será avaliada aquelas competências e habilidades que os estudantes deveriam desenvolver até aquela etapa de ensino. Então, não é algo fora, externo da escola, que vá provocar essa angústia, esse medo, inclusive, de ser sorteado, né? Não é isso. Tem que ser algo tranquilo, que assim como nós fazemos a nossa avaliação na sala de aula para verificar se os meus objetivos de ensino foram alcançados naquele determinado período, o SAEB também faz a sua avaliação para verificar como é que está o desenvolvimento dessas habilidades e competências dos nossos estudantes alinhados à BNCC e também dentro do contexto socioeconômico em que essa escola se estão inseridas, para que o Estado possa fazer o que com essa avaliação? Realmente trazer um diagnóstico e a partir dele, planejar políticas públicas para a educação do nosso país, professora Tânia. Justamente, professora, não colocar o foco somente na questão do SAEB em si, porque é um processo contínuo. Então, uma boa prova, né, é consequência desse processo que é contínuo dentro da sala de aula, né? E que reflexões nós podemos tirar, professora, a partir dessas reflexões nós podemos trazer aqui para os nossos colegas professores? Eu penso assim, professora, ampliar o repertório dos materiais didáticos, né? A gente pode pensar também essa troca de compartilhamento entre os professores. Uma escola foi contemplada, mas não é responsabilidade só daquele professor. Então, existe mais de uma turminha de segundo ano, poxa, o professor ao lado ali tem um material bacana, didático diferente do meu, então fazer esse experimento de elaborar, desenvolver habilidades mais específicas voltadas com esse compartilhamento e também desenvolver interpretações das situações, problemas com os estudantes e também recompor a aprendizagem desses estudantes que é um foco. Hoje a gente sabe que é um desafio grande a questão da alfabetização ainda no segundo aninho, então é preciso que esses estudantes realmente estejam plenamente aberto para essa alfabetização e de que forma isso pode ser feito. Então, há várias formas da gente estar repensando esse olhar dentro da escola, tanto com o olhar do pedagogo, do gestor, né, dos colegas, que toda a escola esteja envolvida nesse momento, para esse momento tão especial que é participar, né, do SAEB. E aí a gente traz a ideia de que a importância de tudo está na aprendizagem, né, professora? Exatamente. O foco, né, tem o foco, tem o ano SAEB, mas o foco está onde? Exatamente, professora. Identificar o que a minha turma está mais defasada em termos de leitura, oralidade, produção de texto, ele já consegue ler, ele já consegue escrever. Há uma preocupação, existe um problema lá na frente, porque no momento o SAEB, a gente sabe que o professor não vai estar na sala de aula, a gente sabe que o professor vai entrar um avaliador na turma, que é uma pessoa diferente, então, em alguns momentos, a criança realmente vai precisar interpretar aquele enunciado, né? A perguntinha que está lá. Então, como familiarizar e trazer realizar essa avaliação diagnóstica, entendendo realmente onde que o meu aluno realmente está defasado dentro da sala de aula. Realmente toda a turma não consegue ler, toda a turma ainda está com dificuldade no reconhecimento das palavras, das letrinhas, e esse processo não pode acontecer só no ano SAEB, ele precisa realmente, porque o foco é a aprendizagem, é nivelar essa turma. Então, professor, vamos investir sim num planejamento, buscando o quê? Estratégia para recompor essas habilidades que não foram consolidadas, e a gente convida para esse olhar no foco das diferentes estratégias, que com certeza vocês têm um empenho, eu sei o quanto o professor, né, é desafiado todos os dias, né, professora, a buscar essa inovação. Porém, de repente, da forma que eu estou conduzindo, eu preciso repensar
repensar meu planejamento, de que forma eu posso estar ampliando. Quem já ouviu falar em metodologias ativas, professora? Vamos falar um pouquinho só para a gente retomar quando se fala de estratégias diferenciadas, levando a autonomia do aluno, protagonismo, a gente vem logo com esse olhar nas metodologias ativas. Podemos conversar um pouquinho? Sim, olha, quando nós falamos em metodologias, professor, pense você, como é que você aprende melhor? Ouvindo alguém falar, alguém te ensinar, te dizendo o que fazer, como é que você aprende melhor? Você aprende melhor como? Fazendo. Então, o objetivo das metodologias ativas é exatamente esse, é colocar o estudante como protagonista no processo de ensino e aprendizagem. Então, olha, as metodologias ativas de aprendizagem são indispensáveis para fazer com que os alunos se desenvolvam e interajam melhor com os materiais de estudos. Nós vamos ter aqui menos transmissão de informação e mais no desenvolvimento de habilidades, que é o objetivo do ensino. Como a professora Tânia acabou de falar, qual que é o objetivo da avaliação? O foco é o desenvolvimento de habilidades e competência, aprendizagem. Verificar a aprendizagem é o objetivo final, o objetivo principal da avaliação. E as metodologias ativas vão garantir com que essas habilidades são metodologias que você vai aplicar em sala de aulas, que vão garantir que essas habilidades sejam desenvolvidas com nossos estudantes. Nós vamos ter como foco, qual é o foco? O foco é o desenvolvimento da habilidade. O que se vai utilizar para o desenvolvimento dessa habilidade? São os objetos de conhecimentos que são utilizados para o desenvolvimento dessas habilidades. Então, olha, nós vamos ter quais são os tipos de metodologias ativas que nós vamos ter para atingir, que podem ser trabalhadas. Nós vamos passar aqui bem rapidinho, né, professora Tânia? Uhum. Aprendizagem baseada em projeto, em problemas, aprendizagem baseada em projetos, dramatizações e interpretações musicais, rotação por estações, aula invertida, gamificação e oficina lúdica. Olha que interessante, pessoal, é o estudante em contato com o objeto de ensino. Não é maravilhoso? E qual é o desafio, professora Tânia, de se trabalhar as metodologias ativas na alfabetização dos nossos estudantes? Pois é, professora, porque compete aí o professor, conforme a sua realidade, definir qual seria a melhor maneira de trabalhar. De repente, o professor já ouviu falar metodologias ativas, ele já trabalha com uma outra nomenclatura. Com certeza, o professor de segundo aninho, ele realmente traz essa ludicidade dentro do seu olhar, né, das oficinas, de trabalhar várias maneiras de entender que aprimorar esse recurso do aluno ler é o foco central, porque nós sabemos ainda que a criança vai para o terceiro, às vezes até para o quinto aninho, professora, e ainda é geral, professor, não é só na sua escola, né? É geral que o aluno ainda tem essa dificuldade na leitura, né? Na escrita, e com isso, consequentemente, ele não consegue produzir um pequeno texto. E isso é um problema. E mediante esse problema, nós vamos conversar um pouquinho nessa questão queria passar, por favor, de trazer algumas estratégias para vocês. E aqui nós vamos conversar um pouquinho nessa situação de como podemos estar levando toda a turma para esse olhar de identificar a produção de leitura, a compreensão dessa leitura, trazendo possibilidades prazerosas, leves, divertidas, né? Que vocês vão ver aqui na nossa bancada, nós temos aqui umas caixinhas, nós temos aqui um material, né, que preparamos com carinho para vocês, trazendo o quê? Aventura no mundo das palavras. Quando se fala em aventura, já tem uma chamada aí prazerosa para a criança. Olha, vamos nos aventurar nesse mundo das palavras. E aí, professor, de que forma essa aula, então, pode envolver, né, e ser significativa? Trazendo o lúdico. Não podemos abrir mão de trabalhar a ludicidade da brincadeira, do jogo e do brinquedo, né? Que é prazeroso para a criança aprender brincando. Claro que a gente não pode esquecer essa palavrinha, intencionalidade
pedagógica. Não podemos brincar por brincar, né? Lucchesi já afirma aqui que a atividade é aquela que propicia a pessoa que vive uma sensação de liberdade, um estado de plenitude e de entrega total para a vivência. O que a ludicidade traz de novo é o fato de que o ser humano, quando ele age ludicamente, vivencia uma experiência mais plena. Olha que interessante. Então, nós trouxemos aqui algumas estratégias para vocês, mas antes a gente vai falar um pouquinho e contextualizar as práticas de linguagem. Muito importante falar um pouquinho dos gêneros textuais dentro dessa proposta da ludicidade, professora. Então, é importante, né, no trabalho dos gêneros textuais que a BNCC propõe, considere que o trabalho com gêneros textuais ajuda o estudante a compreender melhor que essa diversidade, que é a forma de se comunicar, né, que existe na sociedade. Ele vai o quê? Produzir textos adequados aos diferentes contextos, e cada gênero desse vai ter uma finalidade, né? Seja para informar, ou para interter, né? Ou para argumentar. E desenvolver a leitura crítica também, aprendendo a interpretar texto conforme as intenções do autor e se caracteriza, né, que se caracteriza a partir daquele gênero. E refletir sobre a linguagem, como ela pode ser utilizada para diferentes objetivos sociais. E aí vocês vão perceber que lá nos organizadores curriculares e vão estar vindo esses códigos alfanuméricos, né, que vocês vão ver lá, esses finaizinhos aí com esses códigos, TCA, né, CVC, CVP. Vocês já têm essa familiaridade com esses códigos, e a gente vai conversar um pouquinho, professora, vamos lá, falar um pouquinho desses gêneros, para a gente fortalecer aqui nossas brincadeiras, aqui as atividades que nós vamos propor. Então, vale a pena também ressaltar aqui que o foco do ensino da língua portuguesa hoje mudou muito. Vocês sabem muito bem que quando eu comecei a estudar, qual que era o foco do ensino? Era gramática, né? A língua portuguesa falava assim que gramática, e o texto parecia que era assim um coadjuvante. Hoje, os gêneros textuais são a base do ensino da língua portuguesa. É o que nós chamamos de gramática contextualizada, porque a língua portuguesa ela tem a sua função social. É preparar o estudante para que ele aprenda a utilizar a língua como um mecanismo social. Qual é a função social? Por isso que nós trabalhamos com gêneros textuais. E vamos lá, os gêneros textuais nos diferentes contextos. Então, nós vamos ter aqui o campo da vida pública, que é como a professora Tânia acabou de falar, vocês vão ver ao final da habilidade CVP, né, que é o campo da vida pública. E aí, quais são os gêneros textuais que vão ser trabalhados? As notícias, anúncios públicos e panfletos. Aí tem petição, manifestações do discurso, apreensão pública, cartas ao editor, cartas de opinião, convocatórias e entrevistas. Eu achei tão interessante que eu vou até chamar a atenção para vocês, dá licença aqui, professora Tânia, quando eu vi uma mãe, né, uma colega nossa, inclusive de trabalho, em que ela falava assim, hoje eu fui com meu filho lá na escola colocar uma carta no correio. Vejam só, colocar uma carta no correio, qual a importância, né, de você retomar essa questão da carta, de apesar de utilizar nas crianças tão pequenas, né, então eu vejo assim a função social da língua. Então, voltando aqui, nós temos o outro campo, que é o campo da vida cotidiana, CVC, que aí quais são os gêneros textuais trabalhados aqui, que podem ser trabalhados aqui dentro da escola? Bilhetes, convites, cartas, receitas simples, avisos, calendários, todos são textos. É importante perceber que os gêneros textuais são importantes para serem trabalhados, ele passa a ser o foco, porque são gêneros que circulam na vida do cotidiano dos estudantes, na nossa vida cotidiana. E aí eu vou chamar aqui os gêneros textuais nos diferentes contextos, aí as práticas de estudo e pesquisa, continuando aí que é o CPEP. Quais são os gêneros textuais aqui para esse campo do conhecimento? Relatos de pesquisa, texto descritivo, pesquisa sobre um tema específico. Aí você vai perguntar assim, como é que um estudante dos anos iniciais, ele vai fazer, do segundo ano, vai fazer relato de pesquisa. E aí, gente, esse relato, é claro, vai ser adequado à etapa de ensino em que o estudante se encontra, fiquem tranquilos. Olha, você pode pegar, por exemplo, um bebê, falando de gêneros textuais, não tem aqueles livrinhos para bebê? Aí você pode perguntar assim, mas o bebê lê?
Lê sim, ele lê palavras, lê imagens. Quando nós falamos em leitura, nós não estamos falando apenas na leitura verbal, na leitura de palavras, mas as imagens também são carregadas de sentido e elas podem ser utilizadas. Então, eu vou fazer essa adequação dos relatos de pesquisa de acordo com a realidade do meu estudante. Aí, voltando de novo, olha, continuando aí, olha. Como eu estava falando, aí eu vou ter aqui, quando eu preparo aqueles mini projetos e lembro das metodologias ativas, eu colocando o estudante como foco, como protagonista do processo ensino e aprendizagem. O professor vai ser mediador disso. Então, quando ele prepara um mini projeto já com foco nisso, aí eu posso trazer que o aluno para trabalhar texto narrativo, quadro comparativo ou tabela, entrevista. Ai, professora, sabia que eu já fui entrevistada por crianças? É maravilhoso. Ou pesquisa de campo, cartaz ou post de pesquisa, poema, texto criativo sobre a pesquisa, diário de observação, exposição oral e a apresentação de pesquisa e aqueles projetos que eu sei que vocês, professores, vocês já realizam aí no município de vocês. Nós sempre, de vez em quando, nós vemos algumas notícias que são divulgadas, né? Quanto trabalho legal que vocês já produzem aí com as suas crianças, né? E contribui de forma muito eficaz para o desenvolvimento dessas competências e habilidades. E como a professora Tânia falou, às vezes vocês nem sabem, mas vocês estão desenvolvendo essas habilidades e trabalhando nesses campos do conhecimento. E professora Tânia, vamos voltar aqui para a nosso gêneros textuais nas práticas de estudo de pesquisa, né? O campo artístico literário, que eu amo demais, essa é a professora. parte que eu mais amo. Ai, é muito gostoso, né? Porque justamente, professora, como você colocou muito bem, essa adequação, nem todos os gêneros vão estar, né, adequados para trabalhar em determinada faixa etária para o segundo aninho, mas essa adaptação, é claro que dentro da pesquisa, a criança fazer uma pesquisa de campo, uma entrevista, um relato, porque tudo isso, eu penso assim, na minha época não tinha essas propostas, né, esses organizadores aqui, curricular, que te dão caminhos, né, que te mostram a referência dentro desse olhar, mas às vezes você olha e fica um pouco distante do teu planejamento quando a gente se depara com aqueles códigos que ainda não está familiarizado. Então, aqui a ideia é a gente aproximar essa teoria para a nossa prática, para dentro da sala. E o CAL, né, quando você vê lá o CAL, você está falando, né, Amazonas, o que tem mais de beleza das lendas, dos contos, né, para ser trabalhado, né, dentro dessa compreensão da leitura com todo esse campo literário, que é essa riqueza que é do Amazonas, dá assim, um trabalho para um ano, né, professora? Bem, então nós vamos trazer aqui um pouquinho agora, professora, uma atividade. Vocês estão vendo essa caixinha? Eu até trouxe ela aqui, ó, para vocês ao vivo, né? Ei, professora, posso só pedir uma licencinha? Quando nós falamos assim do campo literário, né? Nós já vamos pensando, sabe no quê? Nós vamos pensando na oralidade. Sabe aquele momento de contação de história? Às vezes o estudante, né, a criança, lá no segundo ano ela inicia, ela ainda não faz a decodificação, ela não consegue ler as palavras. Mas, como eu falei, ela lê muito bem imagens. Então, esse momento ali de sentar, a contação de histórias, é o momento em que o nosso estudante, professora, ele pode que o professor já pode trabalhar com ele a questão do campo literário, né? Sim, sim. E aí nós trouxemos aqui uma caixinha, né? Eu vou pedir para a professora tirar uma palavrinha aqui. Oba! Deixa eu ver, deixa eu fechar o olho para ver que não foi nada combinado, né? Eu também vou tirar. Ai, tá aqui, pessoal. Então, o que é essa caixinha mágica? Vamos lá colocar para vocês aqui uma estratégia, tá? Bem, como funciona? Uma estratégia diferente de linguagem com ênfase na alfabetização, tá? Vamos imaginar que parte da turma ainda não tem essa relação, a familiarização com as palavrinhas, mas toda a turma pode participar dessa atividade. Como funciona? Né? Cria uma caixinha com palavras que os alunos já conhecem. Eles vão sortear uma palavrinha e vão criar uma frase, uma historinha com ela. Por exemplo, que palavrinha você tirou, professora? Eu tirei bom. Eu tirei bolo. O que será que tem mais nessa caixinha aqui? Parece que tem gostosuras, né? Tem balão. O que mais que tem, professora? Vamos lá. Eu tirei bombom. Eu queria contar uma historinha, mas deixa para depois, né? Deixa os professores que... Eu já tirei doces, professora.
Doce. Ai, Doces. desculpa. Doces. Tem mais? Que delícia! Pirulito. Por que a gente está associando essas palavrinhas? Qual seria o tema central que envolve essas palavrinhas? Balão, bolo, pirulito, doces. Tem mais aqui? Pipoca. Deixa eu ver o que mais. Ah, acabou. Acho que só tem mais essa. Que Segura pena, essa daqui, acabou. professora. E Mas olha a só. partir daqui, né, professora? A partir daí, olha só, nós já estamos trazendo esse olhar de fazer uma experimento com essas crianças, trazendo aqueles gêneros textuais, professora, do campo da vida cotidiana. Eu tenho um aniversário. Quem é que não gosta de ganhar um convite, né? Um convite de aniversário. Então, a partir do momento que a criança tirou uma palavrinha dessa, de repente, 2 crianças tiraram palavrinha bolo, 2 crianças tiraram palavrinha balão, 2 crianças tiraram pirulito, e aí a gente pode trazer esse encontro para trabalhar já um contexto cooperativo, onde elas possam sentar, e aí a gente convida essa apropriação do sistema da escrita alfabética, da leitura, ou próprio da produção textual, a partir da palavrinha que ele conhece, né, professora? E aí aqui nós temos a BNCC, você vai encontrar lá no organizador curricular a 4ª habilidade, e ele vai justamente trazer o CVC, que é o quê? O campo da vida cotidiana, onde você vai trabalhar, né, o objeto de compreensão da leitura a partir desse campo. Então, os grupinhos podem fazer o quê? Um bilhetinho para o colega convidando ele para o aniversário. De que forma? Dentro do entendimento que ele tem. A professora falou em leitura de imagem. Eu posso fazer um convite desenhado, né, trazendo essa expressão de colocar o balãozinho, eu posso fazer uma receita que a minha avó faz do bolinho de chocolate para aniversário, e aí você vai trazendo esses gêneros textuais a partir do brincar, né, envolvendo esses gêneros de uma forma leve, né, dentro da possibilidade. De repente o coleguinha já sabe escrever um pouquinho melhor que aquele, ainda tem dificuldade, mas ao sentar junto com o coleguinha, né, professor, um já vai estar cooperando com o outro, que é uma proposta, né, que eu achei muito interessante, e pode ser qualquer temática, né? Aqui a gente trouxe um aniversário, mas eu poderia aqui ter... Eles podem criar uma historinha, uma narrativa, criar uma historinha, podem criar um poema. Uma infinidade de possibilidades, de temas variados, porque a caixinha ela traz despertar o interesse dele buscar a palavrinha. Então, aqui é uma sugestão. Uma outra sugestão, quer comentar mais sobre essa atividade, professora? Professor, eu acredito muito, sabe, na criatividade do professor que está lá na sala de aula, que está aí no interior. Nós estamos dando as sugestões, mas eu sei que eles já estão, né, já tem outras sugestões interessantes, e eu acredito muito nesse trabalho que o professor já realiza aí na sala de aula. Uma outra atividade que a gente convida também é trazer essa estratégia do livro do nome. Seu nome, Maria José. O meu, Tânia. Como funciona? Cada aluno vai criar um livrinho com palavras que comece com a letra do seu nome. Então, Maria, que fruta começa com letra M? Que animal começa com a letra M? E aí você vai trazendo a sua relação, né, aquele letramento do mundo ao seu redor, que começa com a sua letrinha para que ele comece. Se ele ainda tem dificuldade, né, de reconhecimento das famílias, é o momento dele começar a entender, né? Maria tem morango, tem abelha, tem um ratinho, né? E assim você vai trazendo cada parte da sua palavra e vai criando aquele livrinho. E quando você percebe, você está fazendo um reconhecimento das letras e também dos sons. Aí vem a consciência fonológica também, né, Maria? E é o interessante, professora Tânia, porque quando parte do nome da criança, o que é interessante observar? O nome é o momento em que a criança está construindo a sua identidade. E a melhor maneira é descobrir o seu nome. Meu nome é minha identidade, quem sou eu? Então, a aprendizagem de outras palavras, essa associação de palavras que começam com a iniciais do seu nome, tem um significado, não é, professora? Sim, sim. E também, importante assim, quando eu vou trabalhar, então, esse objeto de conhecimento, que eu tô trazendo a matriz para dentro da prática, né? E fazendo sempre o alinhamento com
a BNCC, que são os organizadores curriculares. E claro que a gente possa estar ampliando aí também esse olhar da possibilidade interdisciplinar, né, professora? Isso. Porque a partir do momento que eu trago frutas, eu trago os animais, eu estou trazendo a ciência para dentro desse livrinho, eu estou trazendo a história, eu estou trazendo a geografia, e como é que a gente possa estar ampliando essas habilidades, porque o professor, que eu sei do 1º ao 5º ano, principalmente aí nos municípios, são polivalentes, eles trabalham com praticamente todas as disciplinas. Então, quando você enriquece seu planejamento, trazendo todo esse olhar interdisciplinar para você, o seu plano ser enriquecido e ao mesmo tempo fazer sentido. Esse link, né, do aprender a ler, tendo um olhar mais amplo, ou seja, ampliar esse repertório do aluno. Então, é uma atividade que eu achei bastante interessante também, essa questão de cada criança ter o seu livrinho a partir do seu nome. Professora, muito interessante mesmo, eu amei. Aqui nós temos uma outra proposta também, professora, que histórias malucas. Então, professora, trouxemos aqui mais uma estratégia denominada de Histórias Malucas com dados. Como funciona? Dados com imagens, personagens, lugares, objetos, vão ajudar esses estudantes a montar histórias curtas e engraçadas, como se colocou muito bem a questão da oralidade a partir da leitura de imagem, estimular a produção de texto oral e escrita de uma forma divertida. E aí, nós trouxemos aqui um exemplo, né, que o professor pode estar contextualizando com o mundo da criança. Então, ela pode fazer uma escutativa antes para saber que lugares vocês conhecem aqui. Cada município tem sua realidade. Então, você traz a realidade do contexto dessa criança para dentro da leitura de um dado, de um cubo, né? E aí você pergunta da criança que objetos vocês, né, gostam, de repente, ou uma fruta. Você pode variar. Aqui eu botei um palhacinho, coloquei bicicleta, né? Qual é a criança que no interior aí já não gosta de brincar de pular da canoa? Então, que histórias eu tenho em relação a um botinho? Quem já teve um contato, ou quem já viu, né? O que é a realidade? Qual é a criança que não tem um pet, ou um gatinho, ou um cachorro? E aí você traz esse contexto para dentro da sala de aula, trazendo o quê? A apropriação desse sistema da escrita, mas aqui a gente está dando ênfase a toda aquela parte que a professora colocou muito bem, a consciência fonológica dessas palavrinhas, desse contexto, de um balanço, da vida cotidiana dessa criança para dentro desse dado, que é a leitura de imagem. E ele vai contar histórias, professora. E aí o professor que está aí no município, está aí, por exemplo, em Irunepé, olha eu puxando sardinha ela é de Irunepé, né? Lá, cada município tem a sua especificidade, tem as características próprias do município, às vezes um local, né, que chama muita atenção, um local específico, né? Um local em que todo mundo participa, que todo mundo vai, ou então uma fruta. Sabe qual é a fruta, professora? A fruta muito utilizada lá, eu trouxe ele no Irunepé, como um exemplo para o meu município, a fruta jambo. O jambo tem demais lá em Irunepé, né? Então, cada município tem a sua realidade. Não é isso, professora? Isso. Então, o que mais, professora, que nós temos, assim, de estratégia que nós podemos trazer para os nossos aí só reforçando professores aqui, então, as habilidades que estão sendo trabalhadas aqui, né, professora? Uhum. Então, você está fazendo a leitura de imagem, né, para desenvolver a questão da organização dessa fala, como a criança trabalha a sua dicção, sua interpretação diante da leitura dessa imagem, né, trabalhando também gêneros textuais diversos. Eu posso estar trabalhando aqui, eu posso estar trabalhando, né, uma entrevista, né, com essa criança, eu posso estar trabalhando a questão literária, né, do campo artístico literário. Os gêneros fica a critério do que o professor se sente confortável para desenvolver nesse momento. Bem, nós temos também aqui uma outra proposta muito interessante que eu achei muito bacana, professora, que pode passar a próxima, por favor, que é o Detetive das Letras. Olha o que eu construí, professora, vamos mostrar aqui para os nossos professores. Uma lupinha feita de... Queria que mostrasse aqui para os professores depois, tá? Né? Nós vamos trabalhar Detetive das Letras. Olha essa construção aqui feita de papelão, professora, né? Como funciona? Os alunos investigam a sala ou livrinhos em busca da palavra com sons ou com letras trabalhados na semana. Então, aquela palavrinha pode ser até daquela caixinha vermelhinha que a gente trabalhou, o aniversário, o bolo, a pipoca. A professora vai consolidar essas palavrinhas a partir
descoberta de Mostra a sua lupa, professora, para os nossos colegas minha professores. lupinha tá aí. aqui, Olha olha, que feita de linda. papelão, que o próprio aluno, cada um possa construir a sua, né? Você coloca um plásticozinho simples, pega o papelão, corta 2 rodinhas e o aluno sai caçando pela sala as Ai, palavrinhas. que maravilha, que né, a no criança sentido, adora esse né, mundo da fantasia, não é, professora? trazer essa fixação fonética e visual das palavras a partir da descoberta. A professora pode esconder essas Muito palavrinhas bom, muito e bom consolidar. Aí você também vai encontrar isso no organizador curricular, trabalhando o quê? Todos esses campos de atuação a partir dessas palavras. Bem, aqui só são sugestões, professora, a gente sabe que vocês são extremamente criativos, já trabalham várias estratégias, e aqui a gente está levando esse reforço de entender a alfabetização de uma forma mais leve e prazerosa para os seus estudantes. Mas tem mais um montinho aqui que eu achei interessante, que é o teatro das palavras. Ai, que delícia. Como é que a gente pode trazer a arte, né? Nós temos aqui também nosso organizador arte, que é riquíssimo e que precisa estar presente, né? Dentro dessa questão da língua portuguesa, não se sentir só, né? Está trabalhando arte visual, pode estar trabalhando a música, pode estar trabalhando o teatro. E aqui, como funciona? Os alunos encenam pequenas peças com palavrinhas ou frases que aprenderam, sempre tudo reforçando aquela atividade que ele fez, trazendo para dentro, né, de outras atividades. Pode ser improviso ou com um roteirinho simples da qual ela consegue, né, escrever. Aprimorar a leitura, oralidade e interpretação, essa forma da criança expor, né, ao seu entendimento. Aí o eixo de conhecimento aí trabalhado é a leitura, né, e reconhecendo a finalidade de um texto, porque, né, professora, aí vem uma habilidade muito importante. Quando ele está interpretando aquele roteiro ou improvisando, ele tá passando uma mensagem, ele está comunicando. Aí vem aquela questão da competência, né, desenvolvida, e é a forma de comunicar, né, professora, essa linguagem. Quer contribuir um pouquinho? E é interessante que aí, olha, todo texto, ele tem uma finalidade, o que nós chamamos de intencionalidade discursiva. Então, é o que a professora traz aí, muito interessante, qual a finalidade desses textos, né? Qual é a finalidade social, que está muito ligada, é o que nós chamamos intencionalidade discursiva. Certo, professora? Professora, tem mais alguma atividade? Tem mais umzinho para a gente só daqui a pouco já contextualizar todo esse trabalho, que seria o diário ilustrado. O que seria esse diário ilustrado? Né? Como funciona? Cada aluno já tem lá o seu livrinho com o seu nome, cada aluno já teve lá a sua caixinha que ele aprendeu a escrever um convite a partir do aniversário, ele já foi para a peça, ele interpretou, ele fez a oralidade dele lá, né, da forma que ele consegue expressar e comunicar, e agora ele vai trazer algo que faz o dia dele, né? Tudo que ele fez durante o dia, tudo que ele fez durante a semana, trazer isso em forma ilustrada, a partir do desenho, se ele ainda tem aquela dificuldade para ainda estar escrevendo as palavrinhas, mas ele possa estar trazendo isso em forma gráfica, né? De forma de desenho, da forma que ele conseguir expressar, né? E colocar no papel as suas vivências. Então, relacionar a escrita com vivências pessoais dentro da escola, dentro da família, dentro da comunidade, fortalecendo esse sentido da linguagem. E aí nós estamos trazendo também, né, utilizar elementos textuais e visuais dentro desse trabalho, que seria muito interessante. E sempre trazendo as habilidades da matriz, reforçando a prioridade de trabalhar na interpretação, a prioridade de trabalhar essa leitura de uma forma prazerosa e divertida, sempre trazendo esse prazer em aprender, que eu penso que a criança precisa, né, passar por essa experiência. E aí fica essa sugestão, professora, de temas também, trazendo toda essa sequência da caixinha, ou de um livro, ou contando histórias malucas, ou o Detetive das Letras, ou o diário, ou o teatro, né, com outras temáticas, por exemplo, os animais fantásticos do Amazonas. Né? A gente sabe que tem muitos animais no planeta todo, mas no Amazonas, quais os animais que as suas crianças aí conhecem? Então você pode estar trazendo também para dentro dessa caixinha todos os animais, os nomes dos peixes, tem uma diversidade, né? Uma variedade de nomes que a criança possa estar trazendo para, né, a realidade, contextualizando sempre. Então,
a vida na escola. Como é que é a vida na escola dessa criança, né? Palavras com objetos, os espaços das escolas, também o livrinho com nomes de itens escolares, tudo que ele precisa, reforçando esse aprendizado da importância, né? Da história com personagens que estudam juntos, aquela turminha fortalecendo a amizade, o respeito, a solidariedade, enfim. Detetive das letras, né? Caderno da sua sala de aula, o lápis, todas essas palavrinhas que começam dentro, né? Da sua sala de aula, está tudo ao teu redor, né? Está tudo ao seu redor, né? Um dia diferente na escola, não tem esse teatro fortalecendo sempre essa vontade e o despertar do ler, né? Do aprender. E também, para finalizar aqui, a natureza e aventura ao ar livre. Qual é a criança que não gosta, né? De ir para uma praça? Ele pode, Nós gostamos, né? Não, professora? Imagina sair dos espaços da salinha de aula, porque não dá para a criança ficar sentada, né, professora, com a perninha ali 4 horas. São crianças, né, pequenas, e dá uma agonia. Nem nós, adultos, conseguimos ficar 4 horas, né, prestando atenção. Então, estratégias diferenciadas, né, onde eu posso aprender debaixo de uma árvore, ou ao ar livre, na praça, né, um dia diferente na escola, trazendo todos esses elementos que a gente brincou aqui, mas de uma forma diferente, nos espaços diferentes de forma de aprender. Bem, professora, a gente também vai falar mais um pouquinho agora só nessa questão do que a gente conversou hoje, né? Foram alguns desafios que a gente sabe que o professor... E a ideia aqui, professor, é a gente refletir. Nós sabemos de todo o empenho que o professor tem, né, enquanto educador, tornar essa língua portuguesa mais acessível a todas as crianças, mas de forma prazerosa, né? Trazendo esse lúdico e trazendo a contextualização, trazendo a vida da criança, né? As palavras que ele conhece, toda a sua realidade para dentro da sala de aula. Isso é aprendizagem significativa. Né? E também esse compromisso, né, de unir essa prática da sala de aula com a questão das habilidades que serão avaliadas na SAEB, sem ter um peso sobre isso, assim, trazer uma leveza, que eu penso que é um desafio alfabetizar, né, as crianças, mas porém nenhum professor quer deixar o seu aluno, né, para trás. Todo mundo quer o quê? O foco está na aprendizagem, que todos venham com esse compromisso de integrar essa parte pedagógica na sala de aula, né, as competências que serão avaliadas, as habilidades no SAEB. Então aqui a ideia, professores, foi a gente realmente trazer algumas possibilidades, né, professora, algumas estratégias, e trazer isso de uma forma em que cada realidade, cada turma é uma, cada município é uma realidade. Eu tive o prazer de conhecer 40 aí, se algum professor que está me assistindo com certeza já me conhece e sabe que a ideia é a gente movimentar a nossa sala de aula, trazer cor para dentro da nossa sala e levar essa criança ao processo junto com a escola, junto com toda a escola sendo envolvida nesse processo, né, professora? Certo, professora. Professora Tânia, então nós estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro episódio e eu gostaria de perguntar para a senhora, professora, o que nós temos para o nosso próximo episódio? O próximo episódio nós vamos falar um pouquinho da sequência didática por meio de uma música, o pato, que a gente vai apresentar para vocês no próximo episódio, mas nesse olhar interdisciplinar, nessa perspectiva que é muito importante, né? A criança e o SAEB, desenvolvimento das competências socioemocionais dentro das atividades e a proposta de atividade simulando alguns itens alinhados à BNCC para que a gente possa entender que ao término de uma atividade a gente possa estar familiarizando aquela criança, como será aquela provinha, né? De que forma ele pode estar trabalhando em dupla, em grupo, ou sozinho, mas simulados divertidos também, para a criança possa se aproximar dessa proposta de atividade que virá lá na sua provinha do SAEB. E aí nós vamos deixar uma mensagem aqui bacana para o professor. Quer ler, professora, para mim? Pode ser, professora. A magia do ensino está na simplicidade, gesto cotidiano, no amor pela educação e na confiança no potencial de cada criança. Você é parte fundamental de uma jornada que começa com um simples olhar e que se transforma em um eterno obrigado, obrigada, que ecoa ao longo da vida.
Então, Muito aqui bom. nós finalizamos, né? Eu gostaria de agradecer profundamente, professora Eu que Tânia, agradeço a tua presença. por esse convite para participar dessa bancada. Falar sobre aprendizagem direcionada às crianças, para mim foi uma honra, professora. E como eu sempre falo, né? Nós sempre aprendemos em qualquer momento da nossa vida, professora. Eu aprendi muito hoje aqui com a senhora, viu, professora? Eu que é a minha mestra. Bem, não perca o próximo episódio, que vai ser muito interessante essa sequência didática para a gente discutir junto com vocês e refletirmos juntos. Até breve. Até breve.